Nossa, então a gente não tem só a maior guarda do Brasil, mas temos também a rede de escolas públicas do Brasil, que está aqui, da América Latina, né, dentro de uma mesma cidade, de um mesmo município, que é o nosso município do Rio de Janeiro. Então, assim, o papel da guarda, dentro desse quadro de segurança municipal, na minha opinião, e acredito que na opinião de muitos, e de você que está aí nos assistindo, né, vai interagindo, vai fazendo perguntas aí, porque depois o nosso comandante pode te dar um feedback, né, e responder através da nossa página do Facebook ou através dos nossos contatos. É fundamental, é um papel que eu considero fundamental, porque a Constituição, durante muito tempo, a nossa Constituição Federal, ela ficou muito focada naquela responsabilidade atribuída às polícias, né, militares e civil. E agora, com o SUSP e com a 13022, a gente vê que deu uma alavancada nas guardas municipais com esse estatuto e trouxe para esse panorama da segurança pública os agentes municipais. Então, eu acho que isso é de suma importância e a gente precisa não só valorizar, como equipar, né, e como, digamos assim, destacar o papel da GM dentro do que a gente chama de segurança pública municipal. Existe, na verdade, Maria, existe uma concepção errônea de algumas pessoas, né, digamos assim, porque quando a Constituição Federal, ela, no seu artigo 144, ela fala que a segurança pública é um dever do Estado, ela não está falando estados federativos, ou seja, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, ela não fala isso. Ela fala do estado, lato sensu, e ela fala de União, estados e município. E algumas pessoas, elas ignoram o papel do município. Sim. E por outro lado, a Guarda Municipal está inserida no artigo 144. Sim. Apesar dela estar no inciso 8, ela está no artigo 144, que rege os órgãos de segurança pública. Então existe uma interpretação errônea desse fato, e a coisa boa é que o artigo 144, ela fala que, conforme a lei dispuser, então vem o Estatuto das Guardas Municipais, a lei 13.022, então automaticamente ela regula então o papel das guardas municipais. E um dos principais papéis que tem a 13022 é ela dizer que as guardas municipais, elas são criadas para a preservação da vida e dos direitos humanos das pessoas. Né? E ela também dá um outro caráter muito forte para dentro das guardas, que é a criação das suas corregedorias e das suas ouvidorias muito forte. Então, assim, a Guarda Municipal do Rio, ela tem uma corregedoria muito atuante, muito forte. Então, ou seja, todos os atos que são verificados, analisados, ouvidos, apurados, eles têm o seu devido tratamento legal dentro da nossa corregedoria. Né? Então, assim, e é uma corregedoria que, se porventura ela tiver que tomar medidas que levem a exoneração ou a demissão do funcionário, ela vai fazê-lo caso isso aconteça. Então, a nossa corregedoria e a nossa ouvidoria são dois órgãos muito importantes. Atuantes e fortes. Sempre, né? Muito forte. Agora, um outro ato que eu gostaria de falar para você falou muito da ronda escolar, né? Sim. Mas tem uma guarda que a gente criou há pouco tempo e que nos está enchendo de orgulho, que se chama Ronda Maria da Penha. Sim. A Ronda Maria da Penha hoje, ela vem fazendo vários atendimentos a mulheres que necessitam do acompanhamento das suas medidas protetivas e por muitas das vezes são violadas. E a nossa guarda, né, a Ronda Maria da Penha, ela vem hoje efetuando esse atendimento, ela vem acompanhando lá o primeiro e o sexto juizado, e automaticamente ela vem, digamos assim, conseguindo trazer essas senhoras, essas mulheres para a sua normalidade, ou seja, elas não se sentirem mais ameaçadas, se sentirem protegidas. Então, esse atendimento da nossa Ronda Maria da Penha,
hoje eu diria assim, que é o que a Guarda Municipal gosta de fazer. A Guarda Municipal ela é um órgão de proximidade, né? Então ela é uma polícia de proximidade, ela tem que estar junto do público, ela tem que ajudar o público. Então esse tipo de trabalho é que nos enche de orgulho. Então, ou seja, a Guarda conseguir devolver para a pessoa uma tranquilidade que ela precisava no momento que ela estava tão aflita. E a Ronda Maria da Penha hoje é o nosso carro-chefe, digamos assim, das nossas atividades. Olha aí, gente, um tema bom para uma próxima live, hein? Tá me devendo essa, hein? Sem problema nenhum. Vai ficar para o próximo mês uma live só sobre a Ronda Maria da Penha, para a gente destrinchar, né, esse assunto que é super importante, porque a violência contra a mulher aumentou muito em tempos de pandemia, não é? A partir do momento que as famílias elas ficaram mais em casa, a gente percebeu isso, inclusive dentro de condomínios, e não importa se condomínios de baixa renda ou alta renda, não, foi geral. O número de mulheres agredidas pelos seus companheiros, né, e filhos agredidos aumentou muito durante a pandemia, e a criação da Ronda da GM, né, da Maria da Penha, ela vem colaborar com essa proteção, com medidas protetivas, com acolhimento, né, com esse socorro àquela mulher que realmente não tem a quem recorrer, né, e a Guarda Municipal, concordo plenamente, por ser uma polícia de proximidade, como sempre foi. Eu sempre vi a Guarda Municipal como uma polícia de proximidade, e faz muito bem esse papel, né, desempenha muito bem essa, digamos assim, essa ajuda, né, essa grande colaboração, essa grande atuação. Isso nos enche de orgulho. Assim, eu só tenho elogios a falar das nossas atividades aqui com relação à Ronda Maria da Penha. Agora, um outro fato importante para trazer para você, você falou muito das ações da Guarda Municipal, sim, mesmo estando desarmada. A gente tem prisão aqui já de arma de fogo, sim, temos prisão de arma branca, que são facas, sim, temos prisão de simulacros, né? Nós efetuamos prisão, inclusive, é um fato ruim de ser comentado, né? Mas efetuamos uma prisão daquele senhor que assassinou a esposa na frente das filhas, inclusive ia ser uma juíza. Então a presença do agente na rua, dele estando ali na rua, ele consegue coibir certos delitos, às vezes efetuando prisão mesmo que o delito venha a ser cometido. Então esse é o papel importante da Guarda Municipal. Então ela está ali para ajudar a quem realmente precisa, acolher a pessoa ali. A gente tem uma missão dentro da Guarda, que é, a gente não cuida só do infrator, não. A gente tem a missão de proteger a vítima, ou seja, se a pessoa sofreu um assalto, um furto, a gente protege a vítima e automaticamente tenta efetuar a prisão do infrator. Então esse é o papel da Guarda, é dar sempre atenção à pessoa que foi vítima daquela ação. A gente tem observado aí ao longo dos anos a desenvoltura da GM Rio digamos assim, nessa prevenção, né, e até na própria repressão, né, porque muitas vezes a Guarda, através da sua presença física, ela previne, porque inibe, transmite aquela sensação de segurança, mas quando há necessidade dela entrar na área da seara da repressão, ela também tem obtido bons resultados. A gente sabe que nossos agentes são bem preparados para isso, né, e isso nos deixa assim bastante confortáveis. Há um questionamento muito grande por parte da população em relação à AGM, porque eles veem os agentes da Guarda Municipal com um olhar completamente diferente do que eles veem os policiais civis e militares, quando na realidade a gente deveria pensar de maneira, digamos, holística e geral, né, sobre segurança pública. Você está lidando com agentes, né, com homens e mulheres preparados para combater o crime. Exatamente. Né? Isso também é um grande erro que acontece. O que acontece? A Guarda Municipal ela teve um papel importante durante a pandemia, porque a gente costuma dizer aqui que, por exemplo, assim, a Prefeitura ela trabalhou muito e investiu muito na saúde, na vacinação, no tratamento, no equipamento dos hospitais. Então, assim, o nosso secretário Sorange, junto com o prefeito, ele vem trabalhando muito nessa área. Mas como a Secretaria de Ordem Pública, e principalmente através da Guarda Municipal,
fazer com que essas pessoas não chegassem a esse hospital, não viesse chegar ao óbito, que era o que? Evitar, fazer o cumprimento das medidas sanitárias necessárias, que era a utilização do uso de máscara, que é a pessoa cumprir os decretos da prefeitura, evitar aglomeração, fechar bares que não poderiam estar abertos, boate. Então esse é um trabalho da Guarda Municipal. Mas infelizmente, Maria, a população do Rio de Janeiro, ela não está acostumada a cumprir algumas regras que deveriam ser cumpridas. Verdade. E isso é que leva ao choque, leva ao atrito e leva ao descumprimento. Porque quando a gente fala de poder de polícia, o poder não é da polícia, todo mundo se engana. Quando fala assim, polícia, né? Mas você não é polícia. Não, o poder de polícia está no artigo 78 do Código Tributário. Perfeito. Ele cabe a todo agente público. Perfeito. Todo agente público ele detém o poder de polícia. Esse é um poder de polícia que ele é meramente administrativo e ele tem que ser cumprido. E não cumprimento dessas medidas automaticamente levam à desobediência. Desobediência é crime. E se porventura houver desacato ou resistência, também são crimes. E as pessoas às vezes não entendem isso. Então assim, a gente precisa hoje de um público no Rio de Janeiro, da população, ela entender que as regras que são delineadas e as leis que estão delineadas, elas precisam ser cumpridas. Seja ela em qualquer medida, na esfera federal, na esfera municipal, na esfera estadual, porque isso você evita conflitos, você evita desgaste. Desculpa. E cada um tem o seu papel a cumprir. O guarda, ele é um cidadão dentro de uma farda. Quando ele está sem uniforme, mesmo sendo guarda, ele é um cidadão que tem que respeitar as regras. Claro. E que é usuário do próprio serviço que ele presta. É do sistema. Né? Nós não moramos em Nova York e trabalhamos no Rio de Janeiro. Exatamente. Então nós moramos no Rio de Janeiro e trabalhamos no Rio de Janeiro. Então nós precisamos cuidar dessa cidade. Água pra gente? Então nós precisamos cuidar dessa cidade. Então assim, e essas regras, elas são importantes ser cumpridas. E isso vai facilitar para todos nós. Com certeza. Eu até vou fazer um adendo à sua fala para te deixar descansar um pouco, porque eu sei que nosso comandante aqui está recém-vacinado e está com um pouquinho de reação à vacina, né? E a garganta já está aqui falhando um pouco. Hoje nós tivemos uma reunião também do Conselho de Segurança do Centro e foi uma reunião assim onde houve muita sinergia, o clima foi muito, muito favorável, assuntos importantíssimos foram debatidos. E eu vi o destaque que a própria Polícia Militar que estava ali presente e o segurança presente na figura do Major Laureano e na Polícia Militar do Major Marcos Paulo, de falar da parceria que se tem com a Guarda Municipal. Nós hoje tínhamos o inspetor Alvarenga, o inspetor Márcio e o inspetor Ramos presentes, né, e assim bastante representatividade, e a gente percebeu ali que essa troca, essa presença, né, essa união dos agentes, ela é importantíssima, né, e melhora muito a qualidade no campo de segurança pública. Se complementam, né? Se complementam. Infelizmente, muitos não têm essa visão. Quanto à questão da aglomeração, foi um outro assunto que foi tratado pela questão do barulho, pela questão da ocupação desordenada das calçadas e as aglomerações que as pessoas estão promovendo. As pessoas elas esquecem que nós ainda estamos dentro de uma pandemia, nem todos estão vacinados com a segunda dose. Nós ainda temos uma gama aí da população, uma faixa etária não vacinada, que são justamente os jovens que gostam de ir para a rua, de aglomerar, de ir para festa, de ir para um pagode, né? E acham que se tirar a máscara naquele instantinho você não vai se contaminar. Mas eu até comentei isso hoje pela manhã, durante um bom tempo nós ainda vamos continuar usando esse artefato aqui, não só para nos proteger, mas para proteger o nosso próximo,
Hoje eu poderia estar aqui com o inspetor Ricardo, sem a máscara, eu estou vacinada, ele também, mas estamos nos respeitando e respeitando você que está nos assistindo, mostrando que é possível a gente bater um papo, fazer uma live e nos protegendo aqui. Temos álcool gel aqui perto de nós, temos máscara, então nós estamos aqui atuando nesse sentido, né? E essa questão da aglomeração, quando a pessoa vai para a rua para comemorar um jogo de futebol, um aniversário, um pagode, naturalmente outras coisas vão se avolumando, não é só aglomeração, é o som alto que atrapalha o morador daquela região, não é, inspetor Ricardo? Aquela mesa que está ali na calçada que impede que a mãe passe com um carrinho de bebê, que uma pessoa de idade transite. Então as pessoas elas têm que ter em mente que a segurança é de responsabilidade de todos, isso sem dúvida, e que a questão da coletividade, o respeito ao próximo é importantíssimo, né? Então a gente tem que respeitar muito o próximo, o horário da lei do silêncio, né? Evitar determinadas ações que possam acarretar prejuízo para aquela coletividade. O espírito coletivo neste momento, principalmente o da pandemia, ele é de fundamental importância. Porque a pessoa está ali na festa, ela pode, de repente, ser uma pessoa que ela não vai contrair a doença, mas ela pode levar a doença para alguém da sua residência ou para um vizinho. Então, assim, as pessoas precisam entender isso. Esse período que a gente está vivendo também é o tipo de doença que ela requer muito repouso, você não pode se desgastar. Não. Então, assim, as pessoas precisam descansar, precisam se manter ali naquele clima para que ela possa se recuperar. Então, esses desrespeitos acabam trazendo consequências. E tem uma coisa aí, Ana, que a gente tem que salientar nesse período: essas festas clandestinas que a prefeitura vem fechando, ela não traz só a consequência da contaminação, do risco da doença. Ela traz pessoas com alcoolismo, que precisam ir para o hospital, que vai tirar o leito de uma pessoa que realmente precisa. Ela vai aumentar o número de acidentes, que as pessoas saem dali daquele evento, elas podem cometer algum tipo de acidente. Pode ter uma briga num ambiente desse que possa também trazer uma tragédia ali. Então, assim, e tudo isso vai aumentar o número de pacientes no hospital, e que em um momento em que você está precisando dos leitos vazios para que possa atender as pessoas que estejam realmente necessitando por conta da Covid. Então, assim, as pessoas precisam entender esse momento. Então é um momento que todos têm que se esforçar. O esforço não é do município, não é do Estado, não é da União, o esforço é de todos. Com certeza. Cada um fazendo o seu papel. Com certeza. Bom, nós estamos indo já para a parte final, temos mais uma questão aqui, dessa vez a gente vai falar sobre o Gabinete de Gestão Integrada, né? Que é do município do Rio de Janeiro. Um decreto, foi criado pelo decreto 30.356/2009, como exigência ao Programa Nacional de Segurança Pública, o PRONASSE, né? Então o GGIM, ele veio nessa, digamos assim, nessa pegada, né, de integrar as instituições, né, os grupos, discutindo segurança pública, que a meu ver deveria ser a segurança pública cidadã. E aí a minha pergunta, ela vem justamente em relação ao que o senhor pensa da participação da sociedade civil organizada em conselhos, em câmaras, em fóruns, como um dos segmentos participantes do GGIM. E por que eu lhe faço essa pergunta? A gente tem visto que cada vez mais, né, por incrível que pareça, né, no momento em que você tem o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que diz que a participação social ela é de suma importância, não é? A gente também vê um certo processo de alijamento da representatividade da sociedade civil organizada em determinados órgãos. E o GGIM, me parece que ele também, de certa forma, alijou as pessoas, né, como conselhos, câmaras, associações, enfim, a participação da sociedade civil nesse gabinete de gestão integrada, né?
E quando na realidade, até pelo nosso histórico, né, eu digo eu porque eu sou sociedade civil, eu represento o segmento de sociedade civil, o nosso histórico é de uma participação ativa, a gente vem colaborando, a gente vem fazendo encontros, reuniões, fóruns, o nosso próprio Conselho de Segurança sempre fez um fórum sobre a Guarda Municipal, dando um destaque já a essa, digamos, Polícia Municipal. Então, o que o senhor pensa sobre a participação da sociedade nos gabinetes de gestão integrada? E como é que está a atuação do gabinete de gestão integrada atualmente, no novo governo do Eduardo Paes, do novo prefeito? Maria, o GGM, ele é uma função, ele é montado, o presidente do GGM é o prefeito, né, automaticamente, e a Secretaria de Ordem Pública que toca o GGM. Mas o GGM, diferentemente dos conselhos, assim, por exemplo, se o prefeito criou os conselhos das cidades, né, então você é membro do conselho. Então a gente tem vários membros do conselho da cidade. Esse é o conselho em que você tem a participação da sociedade de uma forma geral. O GGM, ele trata de temas específicos, né? Então ele não é um grupo que ele vai tratar ali de políticas, digamos assim, da segurança da região. Ele trata de tema específico. Então vou te dar um exemplo. Roubo de carga. Um exemplo desse, roubo de carga. Então ele vai tratar especificamente sobre roubo de carga. Então naquele determinado momento, o prefeito reúne a mesa, todos os atores que tratam desse tema, seja ele na esfera federal, municipal. Então ali se debate medidas para combater aquele determinado crime. Então assim, o GGM ele funciona de forma mais institucional, digamos assim. Ele não é um conselho aberto que você traz figuras que vão agregar na parte comunitária, mas ela não é uma ação específica de um combate direto. Então o GGM ele tem essa função. Ele trata de temas específicos para um combate direto a um determinado tema que precisa ser combatido naquele determinado momento. Então eu vou dar assim um pouquinho fazer aqui um papel de advogada do diabo, como se diz, né? Pode. Já que falou em políticas públicas, quando a gente fala em políticas públicas, em construção de políticas públicas, e eu considero que as políticas públicas de segurança, elas têm tudo a ver com a participação social. E por que eu lhe digo isso? Porque a população, ela não pode só fazer um papel consultivo, você consultar, né, num determinado momento, ouvir aquela opinião. As pessoas que moram naquela localidade são as que mais conhecem os tipos de crime que são cometidos ali. Muitas vezes esses crimes nem chegam ao conhecimento das autoridades, né? Tamanho medo que essas pessoas têm de que exatamente a subnotificação, de que aquilo saia e eles possam ser, de certa forma, reprimidos, passar por uma repressão muito grande até ter que abandonar suas casas, né? A gente fala assim, roubo de carga, ok, mas roubo... Não, só dei um exemplo. Eu sei, eu estou pegando o seu exemplo. O roubo de carga, eu entendo sim, é um momento de se discutir o combate àquele tipo de crime, mas aquele tipo de crime, ele envolve também uma comunidade, ele envolve ruas, ele envolve bairros, ele envolve pessoas que moram naquela localidade. E dentro dessas localidades, muitas vezes, você tem ONGs atuando, você tem associações de moradores, você tem conselhos comunitários de segurança, você tem agora uma Câmara que tem representantes de vários bairros do Rio, e essa Câmara, nós estamos aqui representando essa Câmara. E aí eu lhe pergunto, será que em algum momento, mesmo que não seja uma reunião para um tema tão específico, alguns representantes da sociedade civil não poderiam ser chamados, convidados a uma reunião do gabinete? Pode, eu acredito que sim, dependendo do tema, pode. Eu te citei um tema em que ali se planejou uma ação. Porque senão então, fica assim, parecendo que é tão distanciado de nós. Mas nessa ação, como assim, é uma ação específica, ela requer também o sigilo dos profissionais que estão ali. Entendo. Então automaticamente não é uma coisa muito aberta, né? Mas é claro que tem temas
dependendo do tema que for traçado ali, existe, claro, o convite à sociedade civil. Entendi. Tá ótimo, eu espero que isso aconteça, né? E eu sei que você vai torcer para que isso aconteça e a gente possa participar. Gente, olha, chegamos aqui ao final, né? E agradeço demais ao inspetor Ricardo, a toda a equipe dele, a Fernanda que está aqui, assessora de comunicação, né? O Alan, nosso jornalista que faz essas transmissões ao vivo muito bem, com muita destreza, né? E rapidez. E agradecer, né, de estarmos aqui no BG da Guarda Municipal, nesse bate-papo aqui informal, mas ao mesmo tempo tão esclarecedor, trazendo toda essa, digamos assim, elucidação sobre o papel da Guarda Municipal. Outros momentos virão, nós viremos aqui depois para falar especificamente sobre a Ronda Maria da Penha, né, que a GM está atuando e agora neste momento é um destaque aqui dentro da Guarda. E eu espero que vocês tenham gostado, deixem suas dúvidas, entrem em contato. O inspetor Ricardo é uma pessoa muito bacana, né, uma pessoa maravilhosa, está sempre aberta. Ele indicou a nossa Câmara para o Conselho da cidade, lá estou eu representando, né, um pequeno segmento aí da sociedade através da Câmara Comunitária. Foi muito bom, um trabalho muito profícuo que foi feito, de metas que o Rio de Janeiro vai, se Deus quiser, alcançar. E nós estivemos no grupo de equidade e igualdade social, um grupo que tem muito a ver com o nosso trabalho voluntário junto à sociedade, também de aproximação, de acolhimento, de escuta, de busca de solução de problemas dentro da nossa expertise. Então, inspetor Ricardo, prazer enorme estar aqui. Tá? Conte sempre com a gente e eu espero vê-lo em reuniões nossas, tá? Maria João, a palavra é sua. Eu agradeço muito o seu convite, e não só para você, mas também para quem está nos assistindo. A porta da Guarda está aberta para que vocês possam nos conhecer a partir daqui de dentro para fora, conhecer a nossa academia, como é que nós formamos os nossos agentes, como é que é o nosso EAD, que é o nosso ensino à distância, como é que a gente faz toda a forma de doutrina e normas da Guarda Municipal, conhecer os nossos ambientes, conhecer nossa corregedoria, nossa ouvidoria, nossos grupamentos que aqui estão dentro da nossa sede, conhecer o nosso canil, conhecer a nossa Ronda Maria da Penha, conhecer a Ronda Escolar, conhecer o nosso grupamento de apoio ao turista, conhecer o nosso serviço de uma forma geral. A Guarda Municipal, no curso dela de formação, ela tem uma gama de EPH, que é emergência pré-hospitalar, porque a gente entende que a Guarda precisa estar ali para ajudar o cidadão, prestar o primeiro auxílio até que o Corpo de Bombeiros chegue. Então a gente tem um leque muito forte dentro da nossa academia, trabalhando com essa estrutura e também trabalhando muito com a ética e a disciplina. Então, venha nos conhecer um pouquinho mais da Guarda, venha tomar um café conosco, tomar uma água. Então, nós estamos sempre aqui à disposição. Muito obrigado, isso aí, derrubando muros, esclarecendo e mostrando realmente o que é a nossa Guarda Municipal do Rio de Janeiro, a GM Rio, da qual eu tenho o maior orgulho, né, como cidadã carioca. Posso dizer que eu sou cidadã carioca e eu aposto muito nessa segurança pública municipal, com o papel da nossa Guarda Municipal aqui dentro da cidade, tá? Eu agradeço em nome da Prefeitura do Rio de Janeiro, em nome da Secretaria de Ordem Pública e em nome da Guarda Municipal o seu convite. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Um abraço a todos.